Não tem problema que você não acredita na Bíblia. Mas isso não muda o fato de que o som foi criado por alguém. E esse alguém criou a sua vida. Faz bater esse coração. A criação do som e o reino de Deus. O que eu acho interessante é que tudo na criação de Deus tem um propósito de existir, né? Absolutamente tudo. E o som é a matéria-prima da música. Antes da música existir, precisava existir o som. E antes da gente entender o que é a música, a gente precisa entender o som. E antes de entender o som, a gente precisa entender qual o propósito da existência do som. Por que Deus criou o som? É como pão, vai. Imagina um pão. Você toma um café, come todo dia de manhã. Antes do pão existir, teve alguém que foi lá e fez o pão. Mas antes de alguém fazer, a farinha teve que ser preparada. Mas antes da farinha tinha o trigo. Antes do trigo existia o plantio e a colheita. E antes disso existia a preparação da terra. E antes disso alguém foi lá e plantou aquela semente. Percebe todo esse processo, toda essa cadeia? Então eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa com música. Antes de chegar na música, a gente precisa saber qual é a matéria-prima da música. O som. E da onde veio o som? Quem criou o som? Deus criou o som. Deus criou todos os elementos e tudo tem um propósito de existir. Então esse capítulo, eu falo exatamente sobre isso. Eu discorro e narro e tem muitas coisas que eu fui também aprendendo ao longo desse caminho. E eu quero que você seja tranquilo em entender que eu não estou querendo te convencer de nada. Mas eu vou usar a Bíblia para embasar o que eu falo. E talvez você fale, Márcio, mas eu não acredito na Bíblia, né? Mas não tem problema que você não acredita na Bíblia. Mas isso não muda o fato de que o som foi criado por alguém. E esse alguém criou a sua vida. Faz bater esse coração. Então, se possível, tenta ler com o coração aberto, tenta ler com uma mente aberta, porque eu tenho certeza que o Senhor pode revelar coisas muito legais e que talvez você não conhecesse. Mas o meu desejo é que isso seja transformador na sua vida, tá bom? Um grande abraço e não deixa de passar lá na loja Música e Mistério e adquira a sua cópia digital ou a sua cópia impressa. Deus te abençoe.